Fala, minha turminha do coração, beleza? Pessoal que vai fazer a prova da ETEC aí, vamos dar uma olhada no que costuma cair com mais frequência, tá bom? Esse aqui vai ser um bate-papo mais informal, gente. Depois, conforme vocês forem gostando, eu vou fazer vídeo de cada matéria, tá? Por exemplo, aqui no nosso primeiro, a gente tem cada matéria. Na frente aqui, ó, cada tema, por exemplo, porcento matemática, porcentagem, regra de três, e a importância de cada um baseado nos últimos vestibulinhos, tá bom? Por exemplo, porcentagem 10 aqui, de tão importante, toda prova tem. E assim a gente vai fazer para todas. Lembrando, história e geografia juntas é metade é metade dos temas da prova inteira. Se você pegar história e geografia, dá metade de tudo que pode cair, assim, apesar da prova ser dividida em questão de tema. Eu digo assim, do tanto de assunto que você tem que estudar. O assunto de ciências e matemática e português é menor do que história e geografia juntos. Então leva isso em consideração na hora de fazer a revisão. Então vamos lá, gente. Matemática, por exemplo. Lembrando, eu vou fazer um vídeo só com matemática, por exemplo, e esses temas aqui. Mas o que é mais importante? Eu costumo falar que tem quatro coisas que você não pode ir sem. Porcentagem, vai cair, não importa o ano, não importa o semestre. Regra de três, Pitágoras. Aqui, equação do segundo grau e primeiro grau, sempre cai alguma coisa das duas. Principalmente segundo grau tem caído, mas apenas nos últimos anos, então eu não vou dar um 10 para ela. Agora, se você tem pouco tempo e está revisando, porcentagem, regra de três, Pitágoras primeiro. Área de figuras planas, triângulo, círculo, quadrado, retângulo, losango, são as principais. Trigonometria, seno, cosseno e tangente, qual é a fórmula de cada um? Dos principais ângulos, 30, 45 e 60. Média aritmética, é uma questão obrigatória em vestibulinho. Equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Bhaskara, resolução por soma e produto, mas dá mais importância para Bhaskara, tá? Lembrando, eu vou fazer um vídeo com a fórmula, tudo certinho para vocês. Relações métricas no triângulo retângulo. Aqui entra Pitágoras, entra aquele altura ao quadrado igual a m vezes n. Eu vou fazer a fórmula certinho, mas de matemática, gente, o principal é isso. Se você tiver pouco tempo, porcentagem, regra de três, Pitágoras, área de figura plana e trigonometria, tá bom? Pega esse do 8 aqui pra cima. Vamos lá. Vamos para ciências agora, tá? Vamos começar com química aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Estados físicos da matéria, gente, é assim, vital, cai demais. Então, por exemplo, de sólido para líquido, fusão. De líquido para sólido, solidificação. De líquido para vapor, vaporização, de vapor para líquido, condensação ou liquefação. É igual quando você deixa uma garrafa gelada, tira da geladeira, deixa fora, começa a formar líquido por fora, não é? E pensa, quando você tem de sólido direto para gás ou de gás direto para sólido, é algo sublime, é uma sublimação. Tem que saber as mudanças de estado físico da matéria, tá? Escalas termométricas. Gente, a ETEC é muito boazinha. Ela sempre vai te dar a fórmula Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Lembrando, vai ter vídeo, tá, gente? Fica tranquilo, isso aqui é só um bate-papo. Ele vai te dar, por exemplo, o valor da temperatura em Celsius e vai perguntar quanto que é em Fahrenheit. É só substituir na fórmula, gente. Isso é uma coisa vital para passar na ETEC. Ela quer ver se você consegue aprender algo novo.
Então, normalmente ela vai te ensinar alguma coisa, nem que seja através de uma fórmula direta. Às vezes ela dá até um exemplo e pede para você fazer igual. Então tem que estar acostumado com isso, gente. Saber usar fórmula é fundamental. Isso aqui cai sempre, gente. Sempre. É assim. Eu não entendo muito o tamanho do amor dos vestibulinhos, especialmente a ITEC, tá? O que é uma substância pura, uma substância composta? Não, na verdade, uma substância pura pode ser simples e composta, né? E uma mistura. Uma substância simples, gente, é igual, por exemplo, tem um átomo só, O2, N2. Substância composta tem mais de um átomo, H2O, CO2. Saber as curvas de aquecimento. Numa mistura, saber se ela é homogênea, heterogênea. Homogênea tem uma fase só, por exemplo, água e sal. Você viu uma fase só. Heterogênea, água e óleo. Se tiver água na forma líquida e cubos de gelo, são duas fases, porque são dois. Você consegue ver duas fases nela. Então é heterogênea, tá bom? Aí você tem que saber que a curva de aquecimento da substância pura, ela é certinha. Aí você tem na mistura a eutética, que é igual no ponto de fusão, e a azeotrópica, que é igual no ponto de ebulição, que se comporta igual a uma substância pura. É assim, muito importante essa parte aqui, por isso 10. Se você tem pouco tempo, concentre no 10. Escalas termométricas, estados físicos da matéria, ligação iônica e covalente, covalente compartilhamento de elétrons, iônica, um doa e um recebe. Saber a diferença, gente. Ácido em solução aquosa libera H+. Base libera íon OH-. Óxido é aquele parzinho, oxigênio com alguma coisa, CO2, por exemplo. E sais, que tem dois íons com um pelo menos diferente de H+, e um diferente de OH-. Saber reação de neutralização, que é aquela com a água. Tabela periódica, os principais elementos, principalmente aqueles que não são óbvios. Por exemplo, Na, que é sódio. AU, que é ouro, AG, prata. Ela pede, a ETEC pede diretamente o nome e o que, que é cada um, tá? Física. Física, gente, o que mais vai ter para vocês, por exemplo, cinemática. Acho que eu coloquei aqui. Cinemática. Velocidade média, aceleração. Velocidade média é praticamente em toda a prova, tá? Até combinado com matemática, assim. Tem que saber cinemática básica, não tem jeito, é 10. Escala termométrica, mas você não colocou em química? É tão importante, tão recorrente, que eu coloquei de novo em física. Escala termométrica, tem que saber. Outra coisa, passando aqui. Leis de Newton. Vocês sabem lá as três leis de Newton? Tem que saber. A primeira lei, inércia. A segunda lei cai muito, que é o princípio fundamental da dinâmica. Sabe quando que é força igual a massa vezes aceleração? Usa muito a ITEC para força-peso, que é aquela que é massa vezes gravidade. Ela dá gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí te dá massa, pede o peso. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Hidrostática, o empuxo. Tem que saber hidrostática básica. É assim, se você for pegar a fórmula da densidade, densidade igual a massa sobre volume, eu daria 10, porque devido à tamanha importância que é. Hidrostática como um todo, 7, mas aquela formulinha densidade igual a massa sobre volume, 10. Tem que saber, gente. Energia cinética e potencial. Cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Potencial, massa vezes gravidade vezes altura. Ele normalmente vai te dar as fórmulas. Ele vai perguntar, por exemplo, na potencial, da massa, da gravidade, pergunta qual que é a altura. Tem que lembrar da conservação de energia.
Eletricidade, gente, a ITEC gosta de perguntar um circuitinho fechado. Ele fala assim, ó, o circuito está em série ou está em paralelo? Se eu cortar esse fio, qual lâmpada se apaga? Qual lâmpada se acende? Tem que saber. Ondulatória, ele vai te dar aí a maioria dos casos, a fórmula lá com lambda, frequência, velocidade da onda, e vai te perguntar alguma coisa nesse sentido, mas ele costuma dar a fórmula. Seria mais a aplicação da fórmula mesmo, tá? Biologia, gente, aqui tem algumas partes. Essa última, ela é muito grande. Se você não viu até agora, eu não viria perto da prova. Porque que envolve sistemas do corpo humano, sistema circulatório, sistema urinário, sistema respiratório. É muita matéria para cair uma questão, duas questões. Não vale a pena se você está começando. Agora, se você já viu ou está no começo do ano, falta muito para a prova, aí sim, aí vale a pena estudar, porque pelo menos uma questãozinha pode aparecer aí. Doenças causadas por vírus e doenças causadas por bactérias, protozoários, verminoses, sempre cai, gente. Por exemplo, ele vai te perguntar: catapora, cachumba, dengue, varíola, herpes, são doenças causadas por quê? Vírus, são viroses, coronavírus. Por incrível que pareça, apesar de ter no nome, ele pergunta. AIDS, essas são as principais, rubéola, sarampo, pólio, são vírus. Então você tem que saber quais são as principais causadas por vírus. Bactérias, botulismo, cólera, sífilis, febre maculosa, tem a pneumonia bacteriana, gonorreia, hanseníase, leptospirose, tuberculose, tétano, tem que saber, gente. As principais verminoses e parasitoses, então ele gosta muito lá do... como é que chama? Trypanosoma cruzi, lombriga, o Necator americanus, que é aquele que entra ativamente na pele. Então, é assim, essas três aqui, uma vai cair. A chance é muito alta. Tem que saber. Célula, membrana plasmática e as principais organelas, gente. Se você tiver que estudar agora, não viu nada, eu indico vocês assim. Em primeiro lugar, o que mais cai? Mitocôndria, que é respiração intracelular, geração de ATP, energia. Complexo Golgiense, que armazena e secreta substâncias. Ele está lá no espermatozoide na ponta para penetrar o óvulo. Esse é o primeiro lugar, esses dois. Em segundo lugar, ribossomos, que está associado à síntese de proteínas, e lisossomos, que está relacionado à digestão intracelular. Aqui, gente, eu tenho que falar para vocês, é uma parte maior, tá? Mas assim, toda prova tem. Especialmente fotossíntese, é um negócio assim que a ITEC, eu não entendo, de algum jeito ou de outro ela toca nesse nome. Saber o que é fotossíntese, teia e cadeia alimentar, ecologia, gente. O que é uma espécie, população, comunidade, a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas, nicho ecológico, habitat, especialmente relações ecológicas. Ah, essa pega todo ano um aluno. O que é protocooperação, mutualismo? Protocooperação ajuda os dois, mas não é obrigatório. Mutualismo ajuda os dois, mas é. Parasitismo, predação, são diversas. Eu também posso fazer um vídeo em relação a isso aí, porque cai muito. Cadeia e teia alimentar, seres autótrofos que fazem seu alimento, são as plantinhas, que captam a energia do sol na fotossíntese, faz glicose. É lá, a biomassa é a maior na base da pirâmide. Aí tem o primeiro ser, o consumidor primário, normalmente um herbívoro. Aí tem o secundário, terciário, tem que saber, gente. Cadeia e teia alimentar não pode ir para a prova sem saber. Fotossíntese não pode ir para a prova sem saber. Relações ecológicas não pode ir para a prova sem saber as principais.
ciclo da água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio, as bactérias nitrificantes lá. Mas aqui eu estudaria mais a da água e do carbono. Os ciclos da água e do carbono são os mais importantes, assim, disparados, tá? Bom, a gente viu química, física, biologia, matemática, português. Gente, tem muita gente que passa na ITEC só com isso aqui de português, ó. Só com isso aqui, Leonardo? Mas aqui tem, ó, você mostrou 1, 2, 3, 4, 5. Só com isso aqui. Se você tem tempo, mesmo que você não tenha tempo, vou estudar português, eu vou pegar provas anteriores e vou estudar interpretação. Eu falo para os meus alunos que você tem que ser duas coisas na prova da ITEC: detetive e paciente. Por que paciente? Porque ele vai dar textos enormes. Chega lá preparado para isso. Não tenha pressa nesse dia. Ele vai ver se você consegue ler textos enormes. E por que detetive? Porque na maioria dos casos, 9 em 10, a resposta está no próprio texto. Ele está tentando ver se você vai ser um bom aluno no ensino médio. Ele está te ensinando alguma coisa e vendo se você consegue achar a resposta. Então, dá uma lida no texto, assim, despretensiosa, de leve mesmo. Aí, quando você for ver as alternativas, você volta no texto em cada alternativa. É assim que você faz. Interpretação de texto, gente. Número 1. Bem atrás, figura de linguagem, por exemplo. Mas é que assim, interpretação de texto, eu não consigo reforçar o quanto é importante. Figuras de linguagem, você sabe as principais? Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo. Eu posso fazer um vídeo também, eufemismo. Ah, meu pai foi para um lugar melhor, em vez de falar que meu pai morreu. Hipérbole, quando você exagera. Exagera. Pleonasmo, tipo subir para cima, descer para baixo. Antítese. Esse tipo de coisa. Sempre cai uma. Classes de palavras. Se você não tem tempo, eu deixaria para lá. Nossa, Leonardo, mas é uma parte tão importante, mas ela é subdividida, gente, em tanta coisa. Desculpa a tosse aí, tá, gente? Ela é dividida em verbo, artigo, conjunção, interjeição, numeral, advérbio, preposição, adjetivo, pronome, substantivo. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria em primeiro lugar verbo e em segundo lugar advérbio, advérbio e pronome. Verbo, advérbio e pronome, principalmente aí. As conjunções são importantes, tá? Uma oração, aquelas orações, é final, é conclusiva, saber a diferença. Essa é uma oração, ó, ele está fazendo uma coisa para essa finalidade, ó, é uma oração final. Saber pegar essas conjunções e dizer se ele está dando uma conclusão, uma adversativa, uma alternativa, uma coisa ou outra. Eu estou falando bem por cima, gente, só para quem é aluno já vai tá fresco na mente. Tipo de texto, é narrativo, dissertativo, tipo de discurso, direto, indireto. Concordância verbal e nominal é uma coisa assim muito básica da língua portuguesa, sabe? É importante em qualquer texto, em qualquer nível, fundamental, médio, superior, concurso público, concordância tem que saber, tá, gente? Mas se eu tivesse pouco tempo, eu faria só isso aqui, ó, interpretação. Pega a prova anterior e vai interpretando o texto. Se eu tivesse mais tempo, aí sim eu desceria aqui. Aí é o que eu falei, né? A parte de história e geografia é muito vasta. Eu coloquei 10 em quilombo porque eu não sei porque a ITEC pede tanto, mas saber o que é o quilombo, a parte de resistência dos escravos. Assim, a ITEC pede muito, muito, muito. Eu não sei exatamente porquê, mas como eu vi que caiu muito, eu coloquei 10. A parte de república dá atenção especial para a Era Vargas. É a era mais importante, mais pedida e mais cobrada. Guerras mundiais, vou dar uma dica para vocês. Saibam a data. Que a primeira guerra lá em 1914, a segunda em 1939.
Só com isso você consegue discernir uma da outra e você consegue acertar a questão sem saber exatamente detalhes específicos de cada uma. Tratado de Versalhes, o que foi meio injusto, né? Que acabou, o que, que ele acabou gerando? É, Revolução Francesa. Gente, é que a Revolução Francesa é uma coisa tão batida, gente. Tão. Eles pedem tanto, tanto, tanto. Ah, que eu posso falar de Revolução Francesa para vocês? Saber o que, que era o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Por exemplo, o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza. A nobreza tinha os privilégios, as isenções fiscais, prestígio. Terceiro estado, aí é do resto, é da burguesia, camponeses, os sans-culottes, que eram chamados. Por que que deu problema? Porque no terceiro estado era imposto os impostos. Eles que pagavam o privilégio da nobreza e do clero, do primeiro e segundo estado. Conheci um pouco sobre Napoleão, girondinos e jacobinos. Foi assim um marco muito grande na história do Ocidente, assim, mudou muita coisa. A injustiça social antiga, do antigo regime, que acabou gerando isso aí. 97% da população é terceiro estado, gente. Burguesia, camponeses. 2% só é do clero. Não é do clero não, desculpa, nobreza. E 1% clero. Então entender em linhas gerais o que foi a Revolução Francesa. Feudalismo, aquela primeira parte, cai muito. Descobrimento do Brasil, Portugal, os tratados de Tordesilhas, as expedições. Brasil colonial e imperial, tem que dar uma olhadinha, porque foi uma parte aí importante da nossa história, né? O que mais eu posso falar aqui? Iluminismo, as novas ideias, os déspotas esclarecidos. Então eu começaria aqui de cima e desceria, ó, se eu tivesse pouco tempo. Lembrando, conforme vocês forem gostando, eu vou fazendo vídeo específico falando de cada um. Depende da demanda do interesse de vocês aí, tá? Geografia. Aqui é difícil, selecionei as partes principais, mas tem mais, tá, gente? Revolução Industrial. Você não me pode para uma prova da ITEC sem conhecer as revoluções industriais, tá? São três, mas a gente já fala em quatro. Por exemplo, a primeira, a mecanização, a máquina a vapor, o tear mecânico, a exploração da classe proletariada, uso de mão de obra infantil, aquelas horas extenuantes de trabalho. Segunda Revolução Industrial, com eletricidade, indústria do petróleo, aí já não tem aquele tear mecânico, é a produção em massa. Terceira Revolução Industrial, a gente já está falando de energia nuclear, avanços em eletrônica, novas tecnologias. E a gente fala, ó, a primeira revolução mais ou menos 1784, a segunda revolução 1870, terceira a partir de 1969. E a quarta revolução nos dias de hoje, a parte da internet, indústria e logística 4.0. Menos importante, a mais importante é a primeira, segunda e terceira, que é mais falado, tá? É, Os biomas brasileiros aqui, gente, é muito pedido, em especial Caatinga e Amazônica. Eu não sei porque eles gostam mais, com destaque pro Cerrado também. Mas saber que você tem lá o bioma da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, Mata Atlântica, o Pampa lá no sul, Pantanal. Mas se for estudar agora, dá destaque para Amazônia e Caatinga, tá? Tem um outro bioma que eu coloquei aqui, que são os biomas aí mundiais, tá? Cai menos, mas aparece. Por exemplo, tundra, taiga, florestas, campos. Assim, tem sua importância. Mas principalmente biomas brasileiros é muito importante. A análise populacional. O que eu posso falar sobre análise populacional para vocês aqui? Cadê? Eu dei importância 10, gente, porque pirâmide etária, aquela com a base larga,
que são dos países subdesenvolvidos, vai ocorrendo estreitamento conforme você vai falando dos países desenvolvidos, envelhecimento da população, que impacta na previdência. Tem que saber, tá, gente? Migrações, as principais migrações, densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Isso é importante aí. Guerra Fria, bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, lá de pós Segunda Guerra Mundial, que surge essas duas superpotências, vai mais ou menos de 1947 a 1991. Foi um período importantíssimo que quem apertasse um botão ali e gerasse uma guerra nuclear poderia acabar com a raça humana, né? Industrialização e urbanização, seus impactos, a marginalização de boa parte das pessoas, capitalismo e suas implicações, lados positivos e negativos. É muito importante isso aí. Fontes de energia. Teve uma prova que o tema inteiro dela foi fontes de energia alguns anos atrás. Então, mas sempre cai alguma coisa. Você tem que saber as fontes de energias renováveis, não renováveis. O que é energia mecânica, térmica, elétrica, química, atômica, cinética, potencial? Porque ele te dá alguns eventos e pergunta: aqui é energia o quê? Mecânica, térmica, elétrica? E saber as renováveis e não renováveis. Renováveis, por exemplo, hídrica, eólica. Tem que saber, gente, isso aí. É muito, muito importante. Biomas mundiais a gente falou. Os principais. Principais não, gente. Desculpa, todos. Tem que saber quais são os continentes, né, gente? Quais são? América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida. Tem que saber. Hidrografia, razoavelmente bacias principais, bacias hidrográficas, Rio São Francisco. Quais estados ele pega, por exemplo? Movimento da Terra, de rotação e translação. Ó, isso aqui já caiu umas duas vezes. O que é cada um desses? Ó, solstício, equinócio, afélio, perifélio. As estações do ano aqui eu não falei, né? Tem uma coisa eu acho que eu não falei. Geografia é isso, gente. O mais importante para revisão. Tem uma coisa em química que eu lembrei agora. Que eu falei aqui, né? Aqui, ó. Eu não falei de separação de mistura, gente. Tem que saber o que é decantação. Ah, você deixa lá água e lodo. E só de deixar lá o lodo fica embaixo. Mas saber as principais: filtração, destilação simples, destilação fracionada, peneiração, separação magnética. O que é dissolução fracionada, flotação, catação. É aquela coisa meio chata que se você estuda e passa uma semana e não viu, você já esquece. Por isso que os vestibulinhos amam pedir isso aí. Foi só uma lembrança aqui, que eu acho que eu passei por química e não falei. Então, basicamente, esses são os principais temas que vocês têm que saber. Eu vou fazer vídeos específicos aí conforme vocês forem gostando de cada um, tá? Boa revisão, boa sorte, qualquer coisa, estou à disposição aí, podem vir perguntar, tá? Grande abraço, tchau, tchau, boa sorte!